Deixa eu enviar o link lá para o grupo. Só um instante, por favor. Prontinho. Enviei o link, o pessoal vai entrar com calma. Rago, meu amigo, como é que você está? Tô ótimo, namastê, boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem vai assistir a live sem ser ao vivo. Estamos numa noite muito Nossa amiga agradável Samia hoje, né? tá na Alemanha. Ela perguntou aqui Hum, se já começou. Ela tá doida para dormir. Tá com sono. 5 horas vai, ou 4? vai dormir com a energia dos mantras, vai ser um momento muito bom para ela. Ô, Samia, fica tranquila que daqui a 5 horas você dorme, tá? A gente acaba rapidinho a live de hoje. A Só live para vai pergunta. durar só 4 horas e meia, a gente combinou, então vai dar tempo. Só nascendo juntos. Bom, pessoal, eu separei algumas perguntas já do grupo, tinha perguntas anteriores. É, Se alguém tiver mais perguntas, pode enviar aqui ao vivo mesmo, ou no grupo. Rebeca Simas, boa noite, querido. Boa noite, Rebeca. Raquel, boa noite. Namastê. Sâmia tá rindo lá porque tá no frio, né? Mas aqui também tá gostoso, ó. Tem dois, ele tá de casaco, eu tô com uma blusinha por cima. E o ar não tá nem ligado. Tinha que É. deixar o controle perto de mim. Bom, você já se apresentou da outra vez, mas você pode se apresentar, né, brevemente, dizer Sim, o seu nome. provavelmente pode ser que tenha alguém que não tenha visto, né, a É, live anterior. Meu pode nome era falar também Ragunan. para onde você vai estar nos próximos dias, né? Você Sim, está indo para São Paulo, Curitiba. sim. Bom, meu nome é Raghunandan Das, ou Rago, ou Ragu. Me chamem como precisarem, como conseguirem, como quiserem. Eu sou, no momento, um hablador ou um palestrante de vida espiritual, de prática espiritual e um intérprete de músicas devocionais. Durante 16 anos, vai fazer 17 esse ano, eu estudo Bhakti Yoga, que é a ciência que ensina você a dedicar a sua vida, seu cotidiano, ao serviço amoroso à suprema personalidade que é Deus, né? E durante, acho que 36 anos, eu estudei a doutrina da Grande Fraternidade Universal. Então, nesse momento, eu recebi a permissão de estar podendo falar e cantar, e fico muito feliz de receber convite como o do Sérgio, que é uma pessoa muito séria, um pesquisador muito importante nesse nosso meio. E estou à disposição para qualquer pergunta, para estar falando sobre rendição ao sagrado, sobre vida espiritual, e principalmente nesse tema, que é a segunda parte desse tema que a gente escolheu, sobre mantras e como eles podem ser usados terapeuticamente. Então a gente entende terapeuticamente não só na cura física, mas na limpeza psíquica, emocional, astral. Estou à disposição. Namastê a todos. Maravilha, muito bom ter você de novo aqui. Essa segunda parte, como a gente conversou mais cedo, tem tudo para virar uma trilogia, né? Em algum momento, vai Eu ter espero, eu mês espero. mesmo. Se o pessoal tiver mais perguntas, se o pessoal pedir muito, te acompanhar nas redes, vai que a gente faz, hein?
Você não falou sobre você vai estar dando uma palestra em São Paulo, em Curitiba? Isso, Tem algum desculpa. link específico para poder te assistir? Não, sexta, sábado e domingo é um seminário em Juquitiba, ali, 1 horinha de São Paulo. É um seminário fechado para espiritualistas dessa ordem do Eu Sou. Não sei se todo mundo conhece essa atividade, esse movimento chamado Eu Sou, que é um movimento que trabalha a palavra falada usada para decretar a, a vontade do sagrado, do divino, né? Então, existem atividades externas e abertas dessa prática, mas essa em específico é como se fosse uma especialização, uma prática focada. E aí, domingo, eu parto para Curitiba, onde eu vou participar quarta-feira de uma palestra que me convidaram para dar sobre Bhakti Yoga e espiritualidade, onde eu vou cantar mantras e vou falar um pouquinho sobre Bhakti Yoga. E na quinta-feira eu vou participar de uma cerimônia numa casa de umbanda também, que eu fui convidado. Então são 3 eventos aí, graças a Deus, que eu não conseguiria, acho que fazer. Assim, eu adoro tirar férias, eu adoro viajar para vários lugares, mas quando é viagem para coisas espirituais, parece aquela viagem de férias de quando a gente é criança, que a gente acorda às 4 horas da manhã, pulando da cama feliz, pode ser a hora que for, a gente acorda feliz e contente, o sol nem nasceu, mas a gente está lá dentro do carro esperando o nosso pai dirigir e pegar a estrada, né? E não cansa, né? Não cansa, dorme meia-noite e acorda às 4 horas feliz. Mas a gente sente em alguns momentos, caso, vou dar aqui um testemunho, que se você estiver cansado, quando estiver fazendo esse tipo de coisa, é porque tem alguém lá tentando te atrapalhar, não é? Então a gente tem que abrir as percepções para essa questão. Um grande Sim. exemplo, a gente teve junto lá na Praia da Brisa, no centro de Umbanda, com a palestra do Wagner. Você foi brilhante lá também, sua voz é maravilhosa. E, e quando eu tive que buscar vocês lá no Otto, né, eu não consegui. De repente, eu não vi o despertador, o meu relógio não vibrou e não me despertou. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida. Isso Em nunca vez de ter, aconteceu comigo. em vez de ter paralisia do sono, você teve a paralisia do acordar. Do acordar, isso nunca aconteceu. Eu tinha dois despertadores. Eu tinha o despertador do celular, eu tinha o despertador do meu relógio que vibra. O meu relógio fala assim, eu vou acordando. Ele não precisa vibrar. Normalmente Aham. eu acordo antes. E isso não aconteceu. E eu não pude ir buscar. Mas a gente resolveu com o Uber, tá tudo certo. Entrei em contato. Dentro do cronograma, tudo aconteceu dentro do cronograma em Campo Grande. Mas Sim. qual é o ensinamento que eu tiro disso? É proteção. É proteção. Como eu contei já contei para você, já contei para as amigas também, para o pessoal do grupo, para algumas pessoas do grupo, eu saindo do shopping com a minha filha dentro do carro, ouvi aquela sinalética normal dizendo freia. E eu freiei. Logo à frente tinham 3 carros engavetados. Olha. Então, se eu não conseguir sair com o carro, dirigir 1 hora, e encontrar com vocês e voltar junto, bater um papo, conversar, falar sobre o que iria ser dito, Uhum. mas a gente tem que. Conversei com Sâmia sobre isso ontem. A gente tem que prestar atenção no que é dito para a gente através de sinais. É Sim. parar, você sente uma sinalética qualquer, um arrepio, uma vibração, um ouvido tapando, parecendo que você está subindo uma montanha, uma descompensação, né? Em vez de descompensar, você espera, deixa aquele ouvido bloqueado e você pergunta. Se você puder falar em voz alta, você fala. Tá, o que é para eu fazer? O que eu preciso escutar agora? Se não vem nenhuma informação, fica tranquilo, que a informação vai vir com o tempo. Você está treinando.
Vai chegar uma Sim, hora que vai ser tão claro. E hoje, conversando com você, eu vejo que não foi alguém atrapalhando, foi alguém protegendo a gente naquele momento. Não sei o que ia acontecer, não sei o porquê aconteceu, porque eu sou chato com compromisso, sou chato com hora, muito. Meu pai me ensinou a ser assim, mas aconteceu. E a gente está aqui sim. hoje, para poder conversar É, e continuar a vida. felizmente, chega um momento da vida em que a gente não tem como negar mais a que a gente está sob a direção de irmãos mais velhos. Essa é a nossa maior, vitória, eu acho, é a nossa maior alegria e o que faz a gente continuar, porque tudo isso que a gente faz, que a gente tenta fazer, não quando se fosse só pela gente, pela sei lá, tem gente que faz isso por like, por seguidores, por visualizações. Se fosse só pela gente, eu acho que com certeza eu não estaria fazendo nada disso, assim. Mas quando a gente lembra que tem uma turma por trás, feliz também da gente estar lembrando deles. Por exemplo, eu vi aqui nos comentários que a Ana Sandra Santos, da Casa Auros, que é a casa onde eu vou dar essa palestra lá na quarta-feira, ela apareceu e ela é um exemplo disso, assim. Ela, mais do que ninguém, me abriu os olhos para ver que esse trabalho ele é completamente em grupo. Eu estou ali cantando e falando, você está trabalhando na sua terapia, no seu canal, mas tem uma egrégora por trás feliz e botando a gente para produzir, para trabalhar, para ter alguma obra, né? E é E, muito. e protegendo também, protegendo, porque a gente não é infalível, mas a gente tem um plano para cumprir. Então a gente tem esse backup aí que se não for a hora de parar de cumprir ainda, eles vão segurar a onda, graças a Deus, né? Graças a Deus. E é interessante, hoje eu não quero me gabar, não, mas hoje eu assisti o Nosso Lar 2, tá? Não estou querendo me gabar, não. Ah, não! Eu até combinei com a Mel Simas, que está aí também no chat. Tá. Ela falou que adorou conhecer a gente no domingo. Ela e a irmã dela, Eu vou Raquel. ler as mensagens. Foi Mas pode maravilhoso, ler. foi um presente mesmo. E agora ela falou alguma coisa aí, reajuste do tempo. Eu falei, Mel, Raquel, a gente tem que ir com a Sofia ver o nosso lar. Aí você, obviamente, saiu correndo e foi na frente. Foi. Eu assisti a primeira sessão do primeiro dia. E foi engraçado que Hoje eu é pude quinta, entrar né? na Falou sala. que hoje é quinta, é a estreia. E foi engraçado que eu pude entrar na sala da mesma forma que eu entrei quando eu assisti o Ninguém é de Ninguém, também do Wagner de Assis, que é o diretor. Hum, É, eu, tipo, meia hora antes eu perguntei, posso entrar? Aí ele falou, pode. Normalmente não pode, né? Mas eu consigo. E eu entrei. E desse filme eu também entrei, não tinha ninguém. Entrei sozinho. Tava tudo escuro já. botei os E eu sempre desencarnados faço, da sala ali assistindo. eu sempre faço um vídeo subindo. Quando eu assisti o primeiro, fiz isso, mandei até pro Wagner de Assis, não conheço ele, mas mandei ele responder. Eu falei, gente, isso tá cheio. Eu falei, tá cheio. Mas você sabe de quê? Aí eu Sim. nem esperava que ele respondesse, nem. Nossa, foi uma surpresa. E mandei pelo Instagram, né? Óbvio, não tem o zap dele. E dessa vez eu vou fazer de novo, mesma coisa. Vamos ver se ele responde. Hoje eu estava E assistindo. Ah, desculpa. aí tem uma parte que os membros. Não vou falar do filme, Não óbvio, vai mas dar tem uma spoiler, parte. hein? Pelo amor Não, de Deus. mas tem. Nenhum. Mas em todo filme tem uma reviravolta, né? Então Hum, não é spoiler. plot twist. Tem uma parte. Tem uma parte que os mensageiros querem fazer algo, trabalhem em torno daquele algo, e chega uma hora que a pessoa que estava sendo ajudada não precisa mais daquele tipo de ajuda, porque existe um intermédio externo, ou seja, os mensageiros, os mentores de grande vulto que estavam ali trabalhando com um intuito viram que o caminho era mais para a direita e eles não sabiam daquilo. Agora imagina a gente, Pois é. se alguém
Se você ouvir, freia esse carro. Mas você tem que saber discernir também, né? Se você está Pois na é. Avenida das Américas e ouve um freia esse carro, é obsessor, meu filho. Porque se você frear, é obsessor. Se você for devagarinho, jogar um pouquinho para a direita, aí é inteligência. É preservação da vida. Deixa eu ler só um pouquinho aqui das mensagens. O pessoal deu boa noite, né? Mel, Sâmia. Sâmia disse que tirou uma soneca. A Mel foi um presentão domingo passado, ter conhecido pessoalmente Sérgio Ragu. Legal, Mel, adorei também conhecer todos vocês pessoalmente, né? Sâmia falou namastê. A Ana Sandra, que você comentou, seja bem-vinda, Ana. Ela é a da Mel, Casa Auros, lá de Curitiba, ela. que maravilha. Muito bom. Temperatura Casa sempre Auros, amena, né? Casa Auros, que é uma casa de terapias holísticas maravilhosa ali no bairro do Pilarzinho, Curitiba. Se alguém de Curitiba estiver ouvindo, não deixe de entrar no Instagram. Casa Auros é um lugar mágico, muito abençoado, assim. Eu tenho uma grande amiga, Thaís, ela aí de Curitiba, ela é terapeuta também. Depois eu vou comentar Então, com ela. sim. A Ana, que lindo, cante, cante, cante para todos os cantos do mundo, somos conexões do universo. Maravilha. Portal, o Rony, Portal Apometria. Boa noite, Rony, meu amigo. Tudo bom? Rony, olha ele aí. Grande Rony. Esse é o cara. Aqui uma egrégora. Isso aí. Drago, você quer falar algo mais? Eu posso Só começar? complementar a questão para a gente finalizar o nosso lar. Gente, tem que ir assistir. Eu lembro E que em assistir. 2010, quando estreou o nosso lar, eu já era um senhor de 33 anos, 32, 31 anos eu tinha, mas o meu estudo de Allan Kardec era muito pequeno e despertou muita coisa. Então, agora que o nosso estudo sobre o espiritismo, até quem não quer acaba ouvindo falar e aprendendo sobre o espiritismo. Obviamente, esse livro, Os Mensageiros, o filme foi baseado no livro, ele é muito antigo e muito famoso, muita gente ainda não leu. Mas, como a gente está Década de atualmente 40, né? na cultura de ler o livro antes do filme, tem gente que vê o filme e depois lê o livro, não tem problema nenhum, mas vai que pode realmente mudar a vida de pessoas, assim. Muda a vida até dos atores. Eu estava vendo uma entrevista hoje com o diretor, o Walter, eu acho o nome dele, do filme, e ele falou que ele recebeu a informação Não, dos é Wagner de Assis, Wagner, não? isso mesmo. Wagner de Assis. Ele recebeu a informação de que no primeiro filme os espíritos pediram o endereço de todas as salas que iam passar o filme para eles poderem construir um cinema astral em cada local, acima de cada cinema, para que os seres que não estão nessa dimensão pudessem assistir. Então, assim, é muito importante. Muito. Fora os fatos que aconteceram durante as gravações, Ah, minha você esposa tem assistiu, vários né? fotos. Eu assisti muitas dele, muitas, muitas. Sempre Não, assisto. a Não sei se entrevista. foi essa, mas. Então, eu já assisti várias entrevistas dele, vários podcasts. Ele teve agora no Paranormal Experience. E assisti também, não sei se foi essa que você assistiu. Falou aqui que foi 2011, eu acho que o nosso Lar 1 foi 2010, não? É, Hum, mas pode ser que ela tenha visto em 2011. Tá, tudo bem. Nossa, mãe, que já eles encarnaram, eu chamo para assistir através de uma projeção. Olha que legal. A Achei bem Rebeca falou que legal. a mãe dela chamou para assistir através de uma projeção. Ah, tá. Tudo bem. Bom, pessoal, só lembrando do link do nosso grupo privado, mas não mais secreto. Está aqui na descrição. O YouTube também do Durago se encontra aqui na descrição. Vou pedir para vocês fazerem a gentileza, se possível, entrar lá, seguir o Instagram dele também. E qual é o seu Instagram, Durago? Ragu Verso, com H. Raghu, verso de universo. Tá bom. Tudo junto, E se puder também curtir esse vídeo, seguir o canal e compartilhar para outras pessoas, seria bem interessante. com Tá bom? certeza. Eu vou começar aqui. Só um segundo.
Olha, a Sâmia mandou duas perguntas. Tá? A primeira é: quais mantras podem ser sempre entoados? Olha, todos os mantras podem ser sempre entoados, porém, cada mantra tem um objetivo. Então, se você quer dinheiro, por exemplo, você procure um mantra que facilite a entrada dessa energia na sua vida. Mahalakshmi Namostute, Lakshmi Narayana, Lakshmi Nishinha, Jaya Lakshmi, Jaya Lakshmi. Lakshmi em sânscrito quer dizer energia de dinheiro, quer dizer riqueza, né? Lakshmi é uma expressão feminina da, da divindade que garante que cada um receba o que precisa receber, né? Porque Isso essa sua fala é muito interessante, né? A muitas pessoa vezes pede a uma gente coisa e recebe o que a aquilo gente pode ser não uma grande, precisa, aí a gente faz um mau uso disso, né? pode ser a grande destruição da vida dela. Né? Exatamente. Então, é, existe, que eu conheço, existem 2 mantras que podem ser feitos para qualquer objetivo, que é o Om, que no fundo é um resumo do Maha Mantra. Então, o Om são 3 palavras, 3 fonemas, que é A-U-M, né? Aum. Só que é conhecido, juntando essas 3 palavras, fica o som Om, que vem do som primordial pelo qual foi criado o mundo material, que é Swaham. Esse Am final é o Om. Om. Então, e como ele é contido dos elementos da própria criação, ele pode te dispensar muita coisa. Se você tiver agitada ou agitado, você fica calmo. Se você estiver calmo e quiser ficar um pouco mais ativo, ele te deixa mais, é, mais energético. Se você estiver triste, ele te deixa alegre. Agora, obviamente, o Maha Mantra, ele já possui, apesar dele ser mais longo, ele é um mantra considerado o mantra mais completo de todos. Por isso que ele se chama Maha Mantra. Maha quer dizer supremo ou completo, né? O maior, o grande mantra. E mantra quer dizer poder místico. Então você invoca o Maha Mantra, que em muitos lugares é conhecido como mantra Hare Krishna, mas não é só Hare Krishna nesse nome, existe a palavra Rama também. Então, se você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele é tão completo que ele vai te dar aquilo que você nem sabe que você precisa. Então, se o Om você direciona, o Mahamantra, se você direcionar, ele vai te dar o que você precisa e o que você não sabe que precisa. Tem uma história muito legal de um cara que queria casar a filha, mas ele não tinha dinheiro nenhum. E aí disseram: vai nessa cidade aqui que tem um cara que ele pode te dar muitas riquezas, ele é um santo, e ele pode te dar muitas riquezas. Pode te dar pedra, ele vive perto de um lugar onde tem pedras preciosas, então se você pedir para ele essas riquezas, com certeza ele vai dar. E aí ele foi, atravessou a Índia, chegou lá na caverna onde o santo morava e falou com ele: olha só, o que eu posso fazer para conseguir essas riquezas aqui? Aí o santo falou para ele: faz o seguinte, entra dentro daquele rio ali e fica garimpando. Você vai encontrar umas pedras preciosas muito, muito lindas assim. E aí ele foi, garimpou e achou umas pedras valiosíssimas, botou dentro da bolsa e já estava preparado para voltar para casa. E aí agradeceu o santo e foi embora. No meio do caminho ele pensou: gente, esse santo mora sem precisar de nada, sem nenhuma riqueza perto dele, não usa aquelas pedras para nada. Ele considera, se ele acha que a vida que ele tem é muito mais rica do que essas pedras e do que o dinheiro pode trazer, imagina a riqueza que ele já possui, que é a riqueza espiritual. Então ele
largou a bolsa em qualquer lugar, voltou e pediu a guia desse santo para ele ensinar o que que ele tinha de tão rico, né, na vida espiritual dele. E o santo falou: "Realmente você entendeu o recado". E aí o cara, largou a filha que se vire, case lá como ela quiser, e ele virou um discípulo do santo que tinha a riqueza do retorno a Deus, de voltar ao lar, né. Então, o Mahamantra, que é a riqueza presente que foi dado e popularizado no século XV na Bengala, ali na região da Índia, ele é um mantra que possui todos os outros mantras, mas como ele é sintonizado com a era que a gente vive, que é uma era de degradação, uma era de briga, uma era de desavenças, ele é a solução, a panaceia, como dizem, né? O remédio que serve para tudo, onde você pode alcançar a autorrealização através do método mais simples, que não é meditação, não é você voltar para Deus dentro de você, não é você estudar somente, é você abrir a boca e falar sobre Deus, e cantar e chamar Ele pelo nome. Então, man quer dizer mente, tra quer dizer limpeza ou transformação, mas quem faz a limpeza é a expressão do som do mantra, que é o próprio Senhor em forma sonora. Então, quando você começa a estudar mantra, você aprende dos professores que ele é composto de uma coisa chamada Shabda Brahma, ou seja, o som transcendental. É um som que ele se expande para os confins do universo. Ele não é igual ao som material que vai alguns metros e depois se dissipa no ar, né? Ele é composto de um poder místico muito forte, e ele foi revelado porque nessa era que a gente mora, o método mais fácil, ele vai ser o mais útil nessa era em que tudo é muito difícil. A gente esquece de tudo, a gente morre cedo, a gente fica doente, tem a memória fraca, tem os sentidos limitados. Então o Mahamantra, ele pode servir para muita coisa. Aprenda um Mahamantra. Tem lá no meu canal do YouTube chama Atma Filosofia, tem um vídeo só sobre o Mahamantra. O nome do vídeo é Abra a Boca e Fala. Porque quando você começa a falar os nomes de Deus ou sobre Deus, seja em que cultura, em que língua for, em que oração, prece, decreto, em voz baixa, em voz alta, mentalmente, a coisa começa a mudar. Basta botar em prática. Vale a intenção, né, Arabi? A intenção, a sinceridade, O nível de a intimidade que você consegue ter com Deus através dessa sua intenção. é porque às vezes que a gente fala sinceridade, mas tem gente que é sincera e fala assim: "Deus, eu quero realmente dinheiro". Isso é ser sincero também, é não ser hipócrita, é não ser dúplice. E Deus, ele sabe o que que Enganar você também, né, quer, Arabi? ele sabe o que está dentro do seu coração, e ele vai dar. Fala, desculpa, eu não ouvi. Não, ele está Você se enganando, né? Ele está se enganando, mas é igual uma criança, um adolescente, um filho, um adolescente que acha que a vida é aquilo ali e tudo é do jeito que o adolescente quer, né. Então o que que o pai vai fazer? Vai obrigar o filho a aprender antes da hora? Ele vai esperar o filho amadurecer, e o mesmo que o filho fique pedindo videogame e e coisas que não vão trazer muita coisa para ele, ele vai dar sabendo que mais tarde pode ser que ele encontre o verdadeiro sentido da vida, igual o cara que queria casar a filha, né. Sim, maravilha. Vamos para a próxima aqui. Da Sâmia também, a segunda pergunta dela. Teria recomendações de mantras específicos para diferentes necessidades? Eu acho que essa é uma pergunta bem abrangente, né? Você pode, de repente, citar alguns exemplos. Quer que eu repita? Conseguiu ouvir? Olha,
eu já falei para dinheiro, né? Então, vou falar mais 3 necessidades materiais, já que estou vendo que... Como é que é o nome dela? Samia. Estou vendo que a Sâmia está precisando de alguma coisa específica, né? Além do Mahamantra, que, como eu falei, ele te dá o que você precisa e o que você nem sabe que precisa, então você não perde tempo decorando nenhum outro mantra. E além do É Om... Coringa, né? Hã? Coringa? É, exatamente. Tem um mantra de proteção espiritual, ou para o medo, ou até para doenças, que é o mantra do Senhor Nishinradeva, que é, você canta Jai Nishinradeva. Você só fala isso. Jai é todas as glórias. Nrishinra é a expressão de Deus que é simbolizada como um homem-leão muito feroz. É como se fosse um guardião da Índia, né? Um Exu indiano com cara de leão, que é uma expressão de Deus, é um avatar de Deus, que ele é um avatar irado. Então, quem for estudar a história de Narasimha ou Nrishinra, vai ver que ele é muito feroz. Então, se você estiver na rua com medo, estiver doente, acordar na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de sair na rua, esse mantra de proteção é muito importante. Você fala Jai Nrishinha. Nrishinha é Nrissimha. Simha. Simha em sânscrito quer dizer leão e Nara quer dizer homem. Então é Narasimha. Só que eles falam rápido e aí fica Nrsimha, Nrsimha. Mas pode falar Narasimha também, que é mais fácil. Você fala Jaya Narasimha. O Wagner Borges fala bastante dessa expressão de Krishna, de Deus, que se chama Narasimha, né? Então, mantra de proteção, mantra de dinheiro, que é Lakshmi Narayana ou Jaya Lakshmi Devi, que Jai. Tem o Mahamantra, tem o Om. Se você quiser, por exemplo, eliminar os obstáculos da sua... para você alcançar a verdadeira conexão com Deus, ou se você está com algum obstáculo razoável na sua vida, você pode cantar ou para Ganesha ou para Hanuman, né? Então você fala Jaya Hanuman. Os mantras, eles também são nomes, né, de expressões do divino. Os semideuses, esses deuses, Deus macaco, Deus elefante, Deus leão, eles são expressões do próprio Deus, do próprio Senhor, da própria deusa, no caso das, né? E aí, falando em deusa, você pode cantar um mantra para você eliminar o ego, que é você chamar Lakshmi, você chamar Durga Devi, que é a expressão irada da Mãe Divina, que também é conhecida como Kali, né? Então você fala Jaya Kali Ma, Ki Jai. Ma quer dizer mãe. Então é a forma como Yogananda chamava a Mãe Divina, só que aqui no Ocidente ele traduziu, né? Ele falou a Mãe Divina, mas quem é a Mãe Divina? É só a mãe boazinha? Não, é a mãe brava também, que elimina o nosso ego e faz com que a gente desperte para que a gente é de verdade. Que a gente não é esse corpo cheio de necessidade que a gente precisa ficar cantando mantra para cada necessidade. Se a gente elimina o ego, a gente vai diminuir o apego e vai eliminar o apego por todas essas coisas materiais que a gente quer, acha que precisa, né? Obviamente que todo mundo precisa de dinheiro. Então, você se conectando com o dono de tudo, que é Krishna, que é Deus, na Índia eles chamam Deus de Krishna. Você automaticamente conectando-se com ele, o que é se conectar com Deus, com Krishna? É você fazer yoga. Mas é o quê? Aquela yoga física, com posturas, pranayamas, respirações? Não. Yoga quer dizer conexão. Então, Bhakti Yoga é você se conectar de forma integral com Deus, porque você vai estar sintonizado com Ele o tempo inteiro. Não só através de mantras, mas através do seu pensamento,
Você vai usar os seus sentidos em favor dessa conexão que você quer ter com aquele que é eterno. Não é com aquele que é temporário, que é o marido, os filhos, o trabalho, tudo isso, daqui a pouco você vai ter que largar. Até o seu próprio corpo, daqui a pouco você vai ter que jogar fora e pegar outro, que ele vai estar inútil, né? Então não adianta você se apegar ao seu corpo, você tem que cuidar dele porque ele é o seu instrumento. Você tem que manter o teu ego um pouco forte para sobreviver nessa sociedade. Eles são os instrumentos temporários que você tem. Mas a gente não precisa se atentar necessariamente a pontos específicos e, e, e buscar especificidade em mantras, né? É bom, começa pelas especificidades. Eu posso dar 40 mantras aqui para cada coisa, mas existem atalhos para você encontrar as coisas de forma mais curta, né? Um atalho mesmo de você chegar rápido nos lugares para não ficar. É tipo você ir no mercado, em vez de você fazer uma lista de compras de 50 itens, você compra uma coisa ou duas no máximo que já vão te atender. Se isso fosse possível, na vida material ia ser ótimo, mas no mundo dos mantras é possível. Isso aí. Tá respondido. Deixa eu só ler aqui um comentário do o Rony, do Portal Cometria, fez uma pergunta. Rony, deixa eu só. Tem uma pergunta só na sua frente do grupo, eu já faço a sua, tá? Só um instante. E já leio os comentários. A Rebeca pergunta: gostaria de saber o que quer dizer o mantra Mahalakshmi Namostuti. Namostute quer dizer eu presto minhas reverências. Namo é reverências e stute é a você. É a mesma raiz de namastê. Namostute, eu presto minhas reverências a você. E Mahalakshmi é a potência de Deus, porque o masculino sem o feminino, ele não funciona, ele é inútil, né? Você pega um homem do casal aí, se não tiver uma belíssima de uma esposa, de uma mulher forte por trás, o homem não é nada. Isso a gente tem que assumir mesmo, não adianta negar. Pode vir qualquer um falar o contrário, mas é a mulher que dá força para o homem. O feminino é a energia e o homem é o energético. Então a mulher preenche o homem por dentro. Mahalakshmi é essa expressão do feminino que ela é a fonte de todas as expressões femininas. Acho que tem uma, deixa eu ver, tem uma foto. Depois eu pego uma foto de Mahalakshmi, o nome dela é Radharani. É uma expressão que ela é simbolizada como aquela moça que fica do lado de Krishna. Não sei se todo mundo já viu uma foto do casal divino, Radha e Krishna. Mahalakshmi é Radharani. Ela é a fonte de todas as Lakshmis, ela é a Lakshmi suprema. Porque Lakshmi não é só aquela que dá riqueza e dinheiro e energia de abundância de riqueza. Ela também dá abundância em todos os aspectos. Então, se você canta para Radharani, e Radharani ela está no Mahamantra, porque o Mahamantra é Hare Krishna. Hare é Mahalakshmi. Hare quer dizer aquela que rouba o coração de Deus. Então, olha que coisa que não dá nem para conceber, inconcebível, né? Deus é o ladrão de corações, Hari. Quando a gente fala Hari Bola, a gente está falando roube meu coração, Krishna. Deus, por favor, não aguento mais esse peso, essa densidade do mundo material. Então, me sequestra, sabe? Me pega como seu servo e me leva. Não tem pessoal que fica mostrando plaquinha para as naves espaciais, assim, me leva, me leva. Parece uma nave, a pessoa quer ser abduzida de qualquer jeito.
Da mesma forma, a gente quer ser conquistado por Deus, né? Krishna quer dizer o todo atraente. Por quê? Porque ele é tão atrativo que ninguém consegue resistir. Mas ele mesmo, ele não resiste a uma pessoa, que é Radharani, que é aquela que rouba o coração do ladrão de corações. Krishna, Deus, ele é o Cupido. E ela é aquela que conquista o Cupido, que aparentemente seria inconquistável, mas ela é Mahalakshmi. Então, Mahalakshmi Namostute, presto minhas reverências àquela que é a personificação do amor. Então, na verdade, Mahalakshmi é um mantra de amor. É um mantra sobre o amor. Deixa eu ver se eu acho uma foto dela aqui. Ela abduziu o coração de Deus. Exatamente. Ela sequestra Deus. Acho que não O está. Rogério tá falando aqui que ele nega o lado feminino dele. Ele nega o quê? Ele nega o lado feminino dele. Pois é. Ele é meu amigo, ele tá brincando. Grande Negar, Rogério. negar é uma característica feminina, viu? E aí, Eu Rogério? sei, E eu agora? sei que tem muitos homens que gostam de negar, de falar inverdades, mas as mulheres são especialistas, especialistas nisso. Ó, aqui Você tem vai, uma foto você de vai apanhar, Mahalakshmi. hein? Mahalakshmi é essa mocinha chorosa, dá para ver? Tá, perfeito. Que está sendo consolada pela amiguinha Alentada. dela, pela companheira dela, porque ela está com saudade de Krishna. Hum. Por que ela está com saudade de Krishna? Porque ela é completamente louca. Louca de verdade e louca por ele. A Radharani ama tanto a Deus, e ela é o nosso exemplo perfeito de como amar a Deus, que às vezes Krishna está no colo dela e ela fecha os olhos e por um segundo ela esquece que ele está no colo dela, porque os olhos, as pálpebras tiram a visão dele dos olhos dela. Então ela enlouquece e ela fica desesperada, achando que Krishna está longe. Ela sente saudade dele com ele do lado dela. Então é um tipo de amor tão inconcebível, o amor dos devotos por Deus, os devotos que mantêm esse relacionamento íntimo com Deus, que para a gente é inconcebível. Então, esse mantra é muito, muito poderoso, viu? Quem perguntou, Isso remete à pureza de uma criança até quando ela fecha os olhos achando vista numa brincadeira, por exemplo. exatamente, Olha, exatamente, olha o significado de pureza nisso que você acabou de dizer, bem interessante. exatamente. Muito boa, boa analogia, Deixa né? eu ver aqui o Aqui tem uma grande. foto de Radha e Krishna juntos, ó. Pode mostrar. É o próprio Deus e o próprio amor. O amor e Deus são um casal, onde o amor é devoto, é servo de Deus. Ele dá a substância a Deus, né? Igual. Como, Ah, como o professor Wagner sempre fala, explica para o pessoal por que o tom de pele azul. o tom de pele azul é para dizer que Krishna e outras manifestações de Deus, eles são superiores às almas condicionadas. Porque os semideuses, eles também, essas expressões de Deus na Índia, eles também são considerados seres mortais. Os semideuses, eles não são imortais. Eles são entidades que têm corpos sutis, que têm uma duração de vida maior e que têm um serviço específico de Deus. Então, o Senhor Brahma, ele é o semideus responsável pela criação material. O Senhor Shiva, ele é responsável pela
destruição do mundo material, para depois ele nascer de novo. Então tem vários semideuses. O senhor Surya é o semideus responsável pelo planeta Sol. O senhor Chandra é o responsável pelo planeta Lua. Então cada semideus, né, os planetas, em português é Saturno, mas em sânscrito é Shani, é um semideus responsável pela justiça. Então eles têm duração de vida também, eles morrem. Porém, aqueles que são azulados, o sinal de que eles são eternos é ter a pele dessa cor, da cor do céu, da cor da chuva, da nuvem de chuva A grande recém-formada. representação que vem do alto, né? Vem do Quer dizer que céu, o eles vêm céu do é azul. alto, né? E isso quer dizer que Shiva é Deus também, porque Shiva ele tem um lado dele que é completamente sagrado e transcendental. Então ele é superior, apesar dele ter nascido da narina do Senhor Brahma. A mitologia indiana é muito linda assim. Brahma nasceu do umbigo de Krishna. Tinha uma flor de lótus que saiu do umbigo de Vishnu, aliás, de Krishna, na forma de Vishnu, e aí nasceu o Senhor Brahma de 4 faces. E aí da narina de Brahma saiu o Senhor Shiva. Então ele é filho do Senhor Brahma, porém ele tem um lado material que ajuda os desencarnados, os feiticeiros, os zumbis, mas ele tem um lado sagrado, divino, que é o lado de fecundação da terra, né? O símbolo do Senhor Shiva uma linga, né? Já viu aquele símbolo fálico com uma ione embaixo? O que é todo mundo já ouviu falar de Shiva Linga, né? Vende em lojas de produtos esotéricos. Antigamente vendia nessas lojas verdes de produtos naturais. A Shiva Linga é um falo saindo de uma vulva. Por quê? Porque o Senhor Shiva é responsável pela fecundação da terra. Através dele, as almas entram na terra. Então, ele tem uma função não só de destruição, que é a função material dele, mas ele é o próprio pai da humanidade, assim como o Shakti, ou Durga, ou Kali, é a mãe divina. Então, são mistérios, assim como diz o Wagner, né? Isso são mistérios, né? São revelações assim que por trás dos mantras está toda essa potência do que são as expressões de Deus. Então, mesmo que a gente não entenda uma vírgula do que diz um mantra, se você canta ele, ele vai se realizar na sua vida de forma integral, sendo na sua saúde, sendo na sua riqueza para você se manter, sendo para o amor, sendo para você alcançar a Deus. É uma energia muito maravilhosa. E A se não Rebeca está dizendo aí, realizar, ó. Você viu aí? Oi? A Rebeca está dizendo: recebi esse mantra numa consagração das medicinas xamânicas. É isso que ela perguntou. Eu ia ler, bem interessante. E Você ia se dizer não que se realizar, porque é mistério, né? Como o Wagner é, fala. não é. É mistério para quem não recebeu, mas para eles não é mistério, né? Se Ele, não se realizar é porque ou você não cantou o suficiente, ou é, você ainda tem um ego muito presente que impede, porque o nosso ego, como disse aí o Rony, ele é representado pela Medusa e pelo Minotauro. Então, e também é o anãozinho ali que Shiva pisa em cima dele, né? E Lakshmi também pisa em cima dele. Se a gente infla muito o nosso ego de apegos e de designações materiais de quem a gente acha que a gente é, porque a gente não sabe a natureza da nossa alma, a identidade da nossa alma, os mantras eles vão bater numa parede muito muito sólida. E para quebrar aquela parede, você tem que cantar vidas e vidas de mantras. Porque você tem que perder a ofensa ao mantra. Porque o mantra ele pode ser considerado uma personificação, como eu falei na outra live. Quando você chama o mantra, canta o mantra, é como se um ser divino aparecesse na sua frente
para dar prosseguimento ao trabalho. Então, você está chamando Krishna, Deus, pelo nome, e, por favor, realiza isso, me ajuda a realizar isso. Então, ele não vai realizar para a gente, ele vai fazer com que a gente entenda o que está sendo feito e por que está sendo feito. Se não foi feito como você falou, é porque tem que se esforçar mais um pouco. A misericórdia de Deus, como diz os Vedas, ela é composta de 2 elementos, são 2 dedos. Krishna tem um passatempo que ele precisa de 2 dedos para a gente se autorrealizar. Um é a misericórdia de Deus, que é sem causa, não importa o que você fez, Deus vai te dar incondicionalmente. E o segundo dedo é o esforço. Então, se você só se esforça e não recebe a misericórdia, nada acontece. Se você recebe a misericórdia e não se esforça, nada acontece. Então, o mantra serve para você dizer, por favor, eu estou me esforçando, me dá misericórdia. Tem um ditado, acredito que chinês, que você me fez lembrar agora, que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Não Dá é? para fazer uma analogia bem interessante. Você tem muita sorte quando a oportunidade encontra o seu preparo. Você está fazendo por onde, você está se preparando e você tem a misericórdia de ter a oportunidade. Mas a Verificar. oportunidade, ela está sempre aí, né? A gente é que não percebe. Ou Porque não está preparado para perceber se também. a gente fala só em oportunidade, fica parecendo que a pessoa tem que merecer a oportunidade. E não. Se você canta um mantra que você não sabe nem o que quer dizer, não é oportunidade, é misericórdia, porque ele vai atuar na sua vida, independente de você saber ou não o que você está cantando ali. Mas muito legal esse ditado chinês, né? Eu acredito que seja. Eu aprendi como se fosse chinês, mas eu não aprendi em chinês. Mas tem muito tempo que eu aprendi isso. Tem Uma mais de coisa, uma década. uma coisa que a Ana de Curitiba está falando aí, se você me permite ler, ela falou o Pode seguinte: ler. Eu vou ler a pergunta do Rony agora também. Depois. recebemos mantras em uma de nossas reuniões fechadas de cura e modificação das propriedades moleculares da água, com o intuito de auxiliar nos processos de cura. E aí me fez lembrar que se realmente a gente canta mantras, ele plasma em tudo que tiver perto, nas entidades vivas, os insetos, os animais, ele beneficia todo o seu redor e também os objetos inertes. Então, se você tiver um copo d'água e canta um mantra, ele é a mesma coisa que você fluidificar uma água. Aliás, hoje a gente não botou o copo d'água, né? Eu escrevi no comentário. Pessoal, vamos lembrar do copo d'água, por favor. Eu escrevi aqui no Eu bate-papo, esqueci. Vou mas de pegar. repente nem todo mundo lê o bate-papo. Pois Né? é. Então, quando a gente cantar o mantra daqui a Como a gente, pouco, como a gente fiquem tinha com o muita seu copo pergunta, d'água para ele fiquei ser plasmado preocupado. aí. Isso aí, a gente vai, por favor, coloque. Vamos beber o mantra hoje, não é isso? E sobre a questão do mistério, só para explicar para o pessoal, é uma piada Uhum. interna, né, do Wagner, que ele fala que quando o mentor não quer que você saiba naquele momento, ele fala, isso é mistério. Na verdade, é uma piada, né? Que ele fala, isso é mistério, É, meu filho, não está na hora, não. de saber que os mentores adoram dizer isso, né? No É um momento certo você mistério. vai saber. É um mistério. E deixa o cara agoniado, né? Sim. Deixa eu ver aqui. O Rony Um fez uma outro pergunta. comentário. Você viu o Rony? O Rony está falando aí dos gnósticos, eu queria comentar disso depois, mas eu não sei É qual é a isso que vai ler pergunta dele que agora. você vai ler. Eu vou ler agora. Era essa? Os Ótimo. mantras entoados. Oi? Tá. Os mantras entoados pelos gnósticos, dos quais Samael Al-Weor explicar. Saberia falar alguma coisa? Deve ser explica, né? O R entrou sem querer. O que acontece? Ele está falando isso porque, como foi falado na outra live, as pessoas perguntaram se os mantras têm que ser só em sânscrito. Deixa eu pegar o meu tambor aqui.
As pessoas perguntaram se o mantra tem que ser só em sânscrito, né? E eu expliquei que os mantras, eles são sons transcendentais dados por pessoas próprias para isso, mestres autorrealizados de preferência, ou gurus fidedignos, e eles são padrões sonoros específicos. Porém, se você canta em português algo que preenche a sua mente de Deus, isso é um mantra. A característica do mantra é que ele é repetitivo, mas a grande parte dos mantras a gente usa em sânscrito porque a gente sabe a origem deles. E se você, às vezes, ouve falar num mantra ou cria um mantra, você vai estar muitas vezes colocando as suas próprias designações em cima desse padrão sonoro que você vai criar. A gente conhece mantra em japonês, mas, por exemplo, se a pessoa ficar a vida inteira cantando eu estou conectado com Deus, eu sou conectado com Deus. Obviamente, em algum momento essa conexão vai acontecer, mas será que esse mantra vai ter a potência que foi trazida por todas as pessoas que cantam? Pode ser que só essa pessoa cante esse mantra, eu sou conectado com Deus. Quando você canta um mantra que foi dado por um mestre e que milhões de pessoas cantaram ou cantam ou cantarão esse mantra no futuro, esse mantra ele já vem poderosíssimo, porque ele vem com a energia dessa rede completa de pessoas que entoam o mesmo canto. Por isso que dizem que o Pai Nosso é uma oração tão poderosa que Jesus ensinou, porque ela vem A com energia plasmada potência. dos mantras no Pai Nosso é uma coisa Exatamente. que Quanta gente na humanidade inteira. A Ave gente é que Maria, se liga no tempo, mas não importa se foi cantada no passado, no presente ou vai ser cantada no futuro. O mantra, o Pai Nosso, tá lá. ele é poderosíssimo por isso, porque ele foi cantado. Então, o mantra Om é cantado desde o início da criação. E esse mantra que o Rony está falando, que os gnósticos, eu não sei se era em sânscrito, pelo jeito não, porque tem um Samael Aúrio, eu não conheço ele, deve ser de origem hebraica ou né, não sei, ou essênio, não sei. Enfim, se o mantra preenche a sua mente de Deus, ele vai fazer algum efeito, não precisa ser em sânscrito. Mas os em sânscrito a gente sabe que são muito fidedignos, desde que tenham vindo de uma fonte fidedigna, porque não é porque é em sânscrito que também. Por exemplo, tem um mantra em sânscrito que eu não vou falar qual é, que ele diz o seguinte: eu sou É um Deus. mistério? O significado dele é eu sou Deus. E quem criou esse mantra, o que ele queria? Enganar os ateus. Porque na época que ele foi concebido, os ateus, eles combatiam a filosofia de quem cantava mantra. Porque quem cantava mantra queria servir a Deus de forma amorosa, queria ter um relacionamento com Deus. Só se pode ter um relacionamento se tiver duas pessoas no mínimo, você e Deus, duas pessoas diferentes, porque você não é igual a Deus. Deus, ele é o eterno, ele é o completo. Nós somos infinitesimais, nós somos partícula de Deus. E nós, apesar de termos uma substância eterna, ela é diminuta. Então, nós temos que buscar a conexão com Deus para que a gente aprenda o que é o amor por Deus. Os mantras ensinam o que é o amor por Deus. Mas se você diz, eu sou Deus, você está ou querendo ser mais poderoso que Deus, ou ser servido como Deus é servido, ou você está querendo se fundir a Deus. E aí, se você se fundir a Deus, você vai sentir a potência de Deus, você vai agir como se fosse Deus. E os ateus, eles criaram
eles diziam que eles queriam se elevar a um nível de consciência, autoaprimoramento, alcançar o nível de Buddhi ou Nirvana. Eles queriam ser os super-homens, como dizia Nietzsche, né? E não precisavam de Deus para isso. Isso que é ser ateu. Ateu não é só não acreditar em Deus. Ateu é você querer ser Deus. E aí veio um avatar de Shiva, chamado Shankara, e criou um mantra que queria dizer isso: eu sou Deus. Para quê? Para que esses ateus deixassem os devotos para lá, porque eles ficavam querendo convencer os devotos. E aí, quando Shiva veio nessa forma de Shankaracharya e criou esse mantra, eles ficavam o tempo inteiro: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, e aí deixaram os devotos para lá. Então, assim, não é todo mantra que é positivo. Por exemplo, se você canta: eu sou uma pessoa desgraçada, eu sou uma pessoa desgraçada. É um mantra, porque ele vai preencher a sua mente, mas ele não vai te trazer nada de positivo, Sim. tá? Ou eu não consigo, eu não consigo, Eu não consigo, eu tô doente, eu não ai, dou para isso. eu não posso. Isso são mantras também, Palavras são bênçãos, né? Ou não. exatamente. Escolha o que você vai fazer para a tua vida. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta repetida, você avisa que a gente pula para outra, tá bom? Repetida no sentido de já ter dado a resposta similar. Existe forma de escolher um mantra adequado para a minha prática pessoal? Eu não sei qual é a sua prática pessoal, quem perguntou. Então, você, né? Talvez esteja querendo saber aonde, que fonte eu bebo para buscar essa informação. Depende, talvez. Essa informação tem sempre que ser buscada por um professor, de um professor. Se você é um médium e tem acesso aos seus mentores, eles podem te dar mantras. Se você não é um médium e não tem intuição aberta, você tem pessoas encarnadas com as quais você vai se aproximar, vai inquirir deles sobre vida espiritual. Se eles forem fidedignos, eles vão conhecer sons sagrados, sons transcendentais, e eles vão te ensinar. Você faz uma prática que não tem uma origem, que vem de uma sucessão discipular, onde você vai aprender de um professor, que aprendeu de outro professor, que aprende. Até os espíritos, até os mentores aprenderam as coisas de alguém. Jesus teve mestre espiritual, que foi João Batista, que batizou ele. Foi um proforme ali? Pode ter sido um proforme? Foi um proforme, para dizer que teve, né? Krishna teve mestre espiritual. Todo mundo aprende, nem que seja da própria mãe. O nosso primeiro guru, como eu disse ontem na casa plataforma de oração, nossa primeira guru, nosso primeiro mestre é a nossa mãe. Depois é nosso pai, nosso irmão, nossos amigos, aí começa a degringolar, porque começam a ensinar besteira pra gente, né? Mas de alguém a gente tem que receber o mantra. E quando o mantra vem de um guru empoderado de Deus, porque os homens santos, o que que eles são? Eles têm a energia de Deus dentro deles. Então, tudo que sai da boca deles é transcendental, é sagrado. Se você pega um mantra e canta por si só, ele tem uma potência. Se você recebeu esse mantra de um homem santo, a potência dele é elevada à enésima potência. Então, não adianta a gente achar ou criar um mantra e achar que ele vai ter uma força específica. Ele pode ter uma força para você, mas provavelmente existem muitos outros mantras que são mais fortes, inclusive para objetivos específicos. Então, se aproxima de alguém que pode te ensinar isso. Existem centros de Bhakti Yoga pelo Rio de Janeiro, tem um ali na Usina, tem um no Itaiangá, tem no centro da cidade, tem um restaurante ali, acho que é Govinda ou Gopala,
procura na internet, que é de uma tradição de Bhakti Yoga. Se você preferir outra tradição, vai ter um mantra. Se você quiser ser cristão, as orações podem ser chamadas de mantras, mas alguém te deu, né? Tem um exemplo, por exemplo, de um cara que não conseguia falar Rama, que é um mantra, né? Rama é o nome de Deus, que quer dizer aquele que dá felicidade a Deus. E aí o cara era de outro país, ele não conseguia pronunciar o mantra Rama, que o guru falou, canta o mantra Rama, você vai cantar Rama, Rama. E aí ele falou, não consigo. Ah, é? Então canta o mantra Mara. E Mara quer dizer morte em sânscrito, né? Mara é aquele inimigo de Siddhartha Gautama que tentou aniquilar ele, né? É a própria morte, é o senhor da morte. E aí, quando ele começou a cantar Mara, ele ficou Mara, 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 Mara. Só que Mara, quando você canta rápido, as sílabas se invertem. Maram, maram, marama. E aí ele alcançou o mesmo efeito de cantar somente Rama, né? Entendi. Então, o guru é tão sagaz que ele vê a nossa necessidade e ele dá um mantra específico. Então, é muito difícil você ter uma vida espiritual solitária, sozinha. Por mais que o nosso relacionamento com Deus seja só a gente e ele, você às vezes precisa de uma ponte material ou próxima de você, De alguém, né? alguém. Provavelmente, muito provavelmente, Jesus aprendeu a andar com Maria, né? Pois é. Não é aquilo assim, ai, nós temos que ser os nossos próprios mestres. Não precisamos de guru. Sim, em algum momento você vai deixar de ser bezerro e vai virar uma vaca, como se diz lá na Índia, né? Tem guru que o discípulo está dando muito trabalho, porque ele pergunta até a cor do pijama que ele tem que dormir para o mestre. E isso Já vi muito isso. a plataforma de quem está muito dependente, não quer ter decisões por si, decisões sábias ou não sábias, não quer errar. Ele não quer ter o risco de errar. Então ele pergunta tudo. Então o mestre fala: meu querido, quando você vai deixar de ser um bezerro e vai virar uma vaca, né? Em algum momento a gente vai deixar de perguntar tudo para o mestre, porque o conhecimento vai estar infundido no nosso coração. Mas tem que começar de uma escola. Você tem que, para você aprender a ler, você não tem gente que lê em casa, aprende a ler em casa, mas alguém ensinou as vogais, depois as consoantes, depois as sílabas, depois as diferenças entre uma letra e outra. Aí depois você vai ler um Machado de Assis, depois você vai aprender outra língua. Não adianta querer aprender a ler sozinho. Você vai ler De aqueles. alguma forma, de alguma forma, a pessoa tem que aprender o caminho que vai levar ela até o conhecimento. Exatamente. A mesma Mesmo coisa os, com mantra. mesmo os autodidatas que conseguem aprender a ler sozinhos, teve um livro, alguma coisa escrita que mostrou para ele o caminho que ele deveria seguir. Com certeza começou com algo muito básico, muito, Uhum, muito básico. Ele viu que uma letra, prestou atenção no que as pessoas falavam, ou seja, o caminho estava lá. Ele precisou entender sim, esse caminho. sim. Deixa eu ler O aqui mais uma pergunta, daqui a pouquinho. Rafael F. fez um comentário maravilhoso. Ele citou Gênese, né? E eu acho que provavelmente ele Deixa eu vai ler. complementar, porque a gente está falando qual é o tema da live, mantra. E o que Deus, no Gênesis, diz que foi a força que criou o mundo? O verbo. Ele não colocou aí, mas no Gênesis fala, e Deus, o verbo existia antes da criação. Então, quando ele criou com o verbo. Fiat lux, né? Né, Rafael? Faça-se a luz. Isso é um mantra. É um mantra de criação. Então, obrigado pela participação, Rafael. O Rafael escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra,
E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. E Urago fez um complemento sobre o comentário. Obrigado aí, Rafael. Próxima pergunta. Existe forma de escolher, eu já li. Quais são os benefícios psicológicos e espirituais associados à repetição de mantras e o porquê ter que repeti-los? Porque, Quais são os benefícios e por que a sim, gente precisa ficar falando mil e a várias gente vezes? entra com essa pergunta também no porquê que ele tem efeitos terapêuticos, porque a pergunta é exatamente isso, assim, qual é o efeito na mente, na psique, na emoção, de você orar, de você rezar, de você cantar mantras, de você pensar a Deus. O mantra, ele preenche a sua mente. Ele coloca um som na sua mente que quase que anula os seus pensamentos. Então tem muita gente, como eu falei, acho que na outra live eu falei, por que lavagem cerebral? Porque ele limpa a sua mente de uma forma que ela fica bem lavadinha, fica bem limpinha. Então, realmente, é uma lavagem cerebral que é feita, porque ele preenche o lugar dos seus pensamentos, que são a fonte da salvação ou da desgraça de alguém. Os nossos pensamentos podem levar a gente à ruína e podem levar a gente à glória, porque é através deles que a gente plasma ou coloca um sentimento associado ao pensamento e isso leva a uma ação irresponsável ou uma ação genuína e maravilhosa. Então, como o mantra ele é repetitivo, ele tem essa função de repetição por isso, porque ele vai preenchendo, 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 e quando você volta a ter os seus próprios pensamentos, que já não são provavelmente muito elevados, apesar da gente estudar e da gente ouvir de mestres, nós não temos naturalmente a sabedoria dentro de nós logo de cara. Então, o mantra, como ele é um ser vivo, personificado, ele vai preenchendo a gente de dentro para fora. E é como se fosse um combustível que faz a gente funcionar. Então, sem o mantra, a gente funciona de um jeito, porque a gente está preenchido da gente mesmo. Com o mantra, que são os nomes do próprio sagrado, ele vai te transformando de dentro para fora. Então, por isso que ele é repetitivo. Porque se você canta uma vez, o tratamento não está completo. Muitos tratamentos não é pílula única, são várias doses durante o dia. Então, você vai escolhendo os melhores momentos. Ó, o melhor momento para cantar mantras, por incrível que pareça, é até às 6 horas da manhã. De 2 às 6, antes do sol nascer. Se o sol nascer antes das 6, em muitos lugares nasce antes, melhor ainda. Quando o sol começa a nascer, todo mundo começa a acordar e a psicosfera do planeta começa a se poluir, porque com um monte de gente pensando um monte de coisa indevida, e aí já é o momento de você também caçar a sua atividade física para você fazer, se acordar, se alongar, fazer seu alongamento, sua yoga, né? Melhor momento é quando todos estão dormindo, aí você vai e canta o seu mantra. Ou então, naquele intervalo do almoço ali, que está todo mundo mais paradão, comendo, ou então, quando você vai dormir, que tem muita gente já dormindo, você vai e canta o mantra 20 minutinhos, que seja no mínimo de manhã, de tarde e à noite. São 3 doses diárias, é o ideal. 3 doses diárias, foi bom. E essa limpeza do que você falou, do cérebro, da mente, ela funciona também para esvaziar um pouquinho o copo d'água, né? Se estiver Sim, cheio demais, você não tem condição de receber coisas novas,
que vai te fazer bem, que vai te trazer equilíbrio, paz, Muito cura. boa analogia também do copo d'água. Muito boa. Se ele está cheio, você vai botar um mantra ali, o mantra não vai entrar, porque já tem muito Ele usa até um pouquinho conceito, da né? sua água para esfregar o chão, né? Com o esfregão, pega aquele teu copo lá e vamos lavar esse Plasma chão. a água já Vamos e lavar o chão enche o desse resto do ferro aqui. copo. Isso aí. Vamos para a próxima. Então, os benefícios que perguntou são psicológicos e espirituais, né? Isso aí, a sua resposta casa aqui pela pergunta que ele fez. E o porquê repetir? Porque remédio não é uma dose só, na maioria das vezes. Exatamente. Nesse caso, não. Existem diferentes tipos de mantras. Quais são suas características distintivas? Ou seja, existem tipos de mantras diferentes e qual é o que distingue um do outro, se existir? Sim. Vamos considerar para essa resposta que mantra pode ser considerado os nomes de Deus. Chegou minha água. Um outro significado de mantra são os nomes de Deus. E tudo que se refere a Deus é o próprio Deus. A forma de Deus é o próprio Deus. O nome de Deus é o próprio Deus. Tudo que se refere a Deus, o som que canta o nome de Deus é o próprio Deus. Então, Deus é não diferente do seu nome. E se o mantra é o nome de Deus, ele é o próprio Deus. Deus, a pessoa de Deus, ela tem tantas qualidades quanto os seus, ela tem tantos nomes quanto as suas qualidades. Nós que somos infinitesimais e limitados, temos vários nomes. A nossa mãe chama a gente de filho, nosso filho chama a gente de pai, de mãe, nossos amigos dão um apelido. Qualquer pessoa, por exemplo, o cara tem o cabelo grande, fala cabeludo. O cara é careca, fala careca. Não, todo mundo dá nome para todo mundo. Então, todo mundo tem muito nome. A tia chama de sobrinho, a esposa chama de amor, né? Deus, que é a pessoa suprema, tem infinitos nomes. Então, por exemplo, Alá. Alá quer dizer o grande, né? Não, Allah. Não é o grande, acho que porque no Corão ele fala, ó, Alá, o grande e o misericordioso. Mas acho que tem outro significado o nome Alá. Não sei se é o eterno. Jeová tem um significado. São qualidades de Deus. Então, cada mantra é uma qualidade de Deus que você puxa para você. Então, quando você chama Deus, você chama ele pelo nome. Esse nome é uma qualidade de Deus e você Aqui, ó, está Alá, trazendo essa qualidade perfeita de Deus para nós. Alá é Al, que é o, com a palavra Deus, e lá. Então é o Deus. O Deus, mas lá então é um nome que dão para ele em árabe, né? E lá, uma contração das duas palavras. Aí fica Alá. Então, por exemplo, Krishna, você fala Krishna, é um mantra. Krishna, 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 Krishna. Você vai estar trazendo a característica de Deus que é como se fosse uma britadeira. Porque aquilo que é muito atrativo, você não resiste. E ninguém resiste, o cimento, ele não resiste à britadeira. Quando você bota a britadeira no chão, ele quebra o cimento. Então, aquilo que é muito atraente, ele quebra a sua resistência. Então, se você tem muita resistência ao que é espiritual, a conhecer o amor de Deus, ou até a se conectar com Deus, você canta Krishna, Krishna, Kri. Esse Kri já tem um sonzinho da britadeira, né? Se você quer o aspecto de Deus que fala
Do amor, você canta Radha, 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 Radha. Uma vez eu estava conectado com a energia que em muitas tradições se chama de Exu, e eu intuí que o Exu ele falou que esse mantra Radha, Radha, que é a energia feminina de Krishna, de Deus, é um mantra de alegria. Então, você quer ficar feliz, alegre, você canta Radha, 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 repetitivamente até você ficar alegre. Em algum momento da sua vida, cantando qualquer mantra, aquela energia, aquela qualidade de Deus vai te trazer essa qualidade específica. No próprio esoterismo, existem os 7 raios, não sei se todos já ouviram falar sobre a chama violeta, a chama trina. Cada cor é uma qualidade, é um aspecto de Deus, né? Só que ele é representado como o fogo sagrado, que é um elemento sagrado, né? Tem o fogo sagrado, a água sagrada, o fogo dos 7 raios, das cores sagradas, que são os 7 aspectos principais de Deus, né? Tudo é 7 no mundo espiritual, né? 7 orixás, 7 chorrãs, 7 mestres, 7 Elohim, são as principais energias que são aspectos e qualidades divinas. Então, da mesma forma, os mantras, Govinda, você canta Govinda. Eu vou cantar no final uma música que tem essa palavra, Govinda. Govinda quer dizer aquele que é o Senhor das energias, é o Senhor dos devotos, é o Senhor das vacas, é o Senhor da amizade. Então, todo mundo que para a gente simboliza essa energia de pertencimento, quando nós somos de alguém, essa palavra Govinda, ela tem esse sentido, né? Você canta Jaya Radhe, Jaya. Você canta, por exemplo, Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda. Você canta a palavra Govinda, ela já é doce no pronunciar. Então você está pedindo para Deus para que você pertença a Ele. Por favor, me tome como seu. Eu não aguento mais ser essa pessoa que não consegue estar ao seu lado e sentir a sua presença. Só estar do meu próprio lado e viver no mundo material não é suficiente. Então eu vou cantar os seus nomes para que você chegue perto de mim. É uma coisa de você buscar uma relação amorosa com Deus. É mais do que pedir coisas materiais. Vocês conseguem conceber isso? Que tudo bem, você está doente, você vai querer saúde, mas os mantras, eles não são feitos só para atender as nossas necessidades. Eles não são nossos funcionários. Deus não é nosso servo. Nós somos servos de Deus, servos amorosos. Deus não pode obrigar a gente, Deus não pode obrigar a gente a amá-lo. Ninguém pode obrigar ninguém a amar a, a gente. E Deus também não quer que a gente se obrigue, seja obrigado a amá-lo obrigatoriamente. Olha, eu vou amar Deus porque se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Eu vou ter um nascimento miserável em outra vida. Eu não vou para o céu. Isso é temer a Deus no sentido ruim da palavra. Você fazer uma coisa por medo de ser castigado não é amor. Então a gente tem que cantar os mantras para aprender a amar a Deus. Mas para aprender a amar a Deus, nós temos que primeiro nos conhecermos e saber quem a gente está amando. Enquanto a gente não sabe, a gente canta os mantras que eles vão ensinar de dentro para fora como amar a Deus. Perfeito. Explicação perfeita. É um assunto Bravo muito amplo. complexo, amplo, 1 longo hora, 2 e horas não são maravilhoso. suficientes. Não dá. Olha, eu sugiro que a gente entre agora nos mantras, mas eu já vou agradecer previamente. A gente vai encerrar com os mantras. Eu ainda tenho 6 questões e com certeza vão aparecer outras mais para frente. Vai que mês que vem a gente faz uma trilogia. Tá bom. Se Então eu não, manda sugiro as que perguntas nos comentários ou lá no Instagram
E eu respondo sem problema e não vai faltar assunto para outra live, não se preocupem. Claro, claro. E vamos ver o que o pessoal prefere. Tá? Deixa eu te falar. Eu agradeço a participação de todo mundo, vocês foram e são incríveis. O assunto é maravilhoso, o Orago tem uma entrega fantástica, não esconde nada, não fala que é mistério, em momento nenhum. Eu não sou mentor, hein? Não é mentor, não tem mistério aqui. Não tem. Então, a gente vai encerrar com os mantras. Quando ele terminar, eu já vou encerrar a live. E peço que todo mundo beba a água fluidificada. Na verdade, a gente vai estar bebendo o mantra, não é isso, Ragu? Exatamente. Está plasmado ali. Plasmado aí, com a intenção positiva. O ideal é que cada um pense nas suas necessidades sendo solucionadas, as suas questões de saúde, física, de relacionamento. O que está te incomodando hoje? O que você quer resolver hoje? A vida é assim, né? 1 minuto de cada vez. O que você precisa olhar com mais atenção no dia de hoje? Então, olha para essa sua questão que está te incomodando e vibra positivo junto com os mantras maravilhosos que a gente vai ouvir. Depois bebam a água e eu vou encerrar a live, tá bom? O Mente Equilíbrio, que é o Everton, meu amigo, está dizendo para você voltar mais vezes. Né? Gostou Será muito. um prazer. Então, com Só a para oração. finalizar, sábado vai sair, eu vou colocar no meu Instagram, uma participação que eu fiz num podcast que o Wagner participou, Wagner Borges, e eu cantei uns mantras lá, eles pediram para eu cantar no final da entrevista. Então, fiquem ligados aí no sábado, vai ter uma participação minha lá, vai ser bem legal. O de Vargem Grande? O de Vargem Grande. Maravilha. E semana que vem vai sair no canal Plataforma de Oração a minha palestra que eu dei ontem lá. Então, fiquem ligados aí, que vai ser bem legal. A gente coloca lá no grupo o link também. Tá Mas bom. Sigam, por favor, Água em todos os canais. Sigam esse aqui também. Recomendem. Direcione para as pessoas que você acredita que precisa ter essa informação. Mesmo que você ache que ela não vai entender nada, água mole em pedra dura. Exatamente. O mantra é assim. Então vamos lá. Depois eu vou encerrar a live. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Namastê. Continue aí. Bola para frente. Estou falando para o pessoal continuar para te ouvir. Isso aí. Vai embora não. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda 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 Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda
राधे राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंद जय राधे जय राधे गोविंद जय राधे जय राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंद जय राधे 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 गोविंद जय राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राधे राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंद जय राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमस्ते Até a próxima. Obrigado, pessoal.